Olá, bem-vindo ao programa Lavoura e Lucro. Na última segunda-feira nós falamos sobre hedge na prática e resultados que são necessários, e é quase como se fosse a parte 2. Hoje nós vamos estar falando sobre 3 exemplos, recomendações específicas que eu fiz e o resultado dessas recomendações na comercialização. Vou estar trazendo esses 3 exemplos. Antes de entrar nos detalhes disso, só queria trazer a parte da lavoura, o que está acontecendo, né? Já tem colheitadeira rodando aqui nos Estados Unidos, tem plantadeira ou rodando ou começando a rodar no hemisfério sul, então plantio de soja no Brasil, milho em algumas regiões e tudo mais, mas começando o plantio verão no hemisfério sul, safra nos Estados Unidos, e a gente está nessa passagem de bastão. Daqui para frente, o risco climático maior vai cada vez mais para o hemisfério sul e a certeza da safra americana vai ficando cada vez maior. Então a gente vai falar sobre hedge, vai falar sobre essa estratégia. Se você ainda não está com um plano de comercialização, se você ainda não está com uma estratégia de vendas para a próxima safra, entre em contato comigo, vamos trabalhar juntos para você poder vender com firmeza. E vamos aos 3 exemplos dessa semana. Vou compartilhar a tela, deixa eu pegar o pincel aqui, pegar uma cor que fica fácil de ver. Vamos fazer o preto, vamos lá. Então vou compartilhar um pouquinho de análise só para explicar o porquê de fazer isso, para os exemplos ficarem mais claros. As primeiras 3 imagens que eu vou compartilhar é só para explicar, vai facilitar a compreensão dos exemplos mais para frente. Então esse daqui é o mini contrato de soja, esse daqui é soja na B3, né? Bolsa B3. Ele é cotado, se a gente olhar aqui, ele é cotado em dólar por saca, a cotação dele é dólar por saca. E qual que é esse contrato que a gente está vendo? Na realidade não é um contrato específico, ele é o contrato de vencimento mais próximo. Então você vê que ele tem algumas dessas lacunas, e um pouco disso que, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo claro. Quando muda de contrato, ele muda de valor. Então, vai vencer, tá aqui o contrato de janeiro, aí venceu o contrato de janeiro, ele já passa automaticamente para o próximo contrato de vencimento. Então, ele não é um contrato específico, ele é sempre o preço de negociação mais próximo, o preço de referência. Então, do ponto de vista de comercialização, é importante você estabelecer qual contrato que você vai estar usando, mas do ponto de vista de análise para nossos efeitos aqui, sobre o que fazer, isso facilita bastante coisa. E se a gente olhar o preço da soja na Bolsa B3, vamos colocar o limite superior dele aqui, 23,80, foi as máximas. E vamos esquecer esse ponto aqui que foi em 2025, vamos pegar aqui o preço mais baixo de 2025, um 21,20, 21,30 quase. Dentro dessa faixa de negociação, a gente tem, né, qual que seria a média desse preço? Se a gente 28, bom, 80 centavos, 1,80, 26, $1,30, vai ser mais ou menos esse 22,50. 22,50 vai ser bem próximo do preço médio desse mercado, dessa faixa de negociação, certo? Então, qual que
Até então, a história se escreve a cada dia que a bolsa negocia e a gente tem um mercado. Mas qual que é a lógica? A lógica é vamos tentar vender nessa parte. Vamos tentar vender nessa parte de cima do mercado. E se a gente quer comprar, vamos tentar comprar nessa parte mais baixa. Vou até tirar esse pincel. Vamos tentar comprar nessa parte mais baixa do mercado. Certo? Se a gente tem que comprar e vender. Aí você vai falar, então se a gente está do lado de cima do mercado, está na hora de vender. É um pouquinho mais complicado do que isso. E eu vou já explicar por quê. A gente não tem certeza se essa faixa vai durar, se ela vai permanecer. Mas vamos olhar a próxima imagem. Esse é o preço na bolsa. Próxima imagem. Essa daqui eu só peguei um local de exemplo, tá? Eu sei que é um pouco diferente para cada região, mas esse daqui é Cascavel, Paraná. Esse é o local e esse é o preço. Agora a gente está vendo, ficou bem pequeno, mas a gente está vendo aqui o preço esse preço é em reais por saca. Essa é a cotação normal que vocês estão acostumados a ver. Isso é soja disponível. A gente não está falando de soja da próxima safra. A gente está falando de soja disponível. Primeira coisa que eu queria só mostrar é o que eu chamo de temporada de compra e temporada de venda. Deixa eu até mudar a cor. Vamos fazer aqui a temporada de compra em verde. Quando que é a temporada da compra? É a temporada da safra. Então, se a gente pegar aqui, safra, fevereiro, março, abril, que é temporada de compra. E aí, quando que é a temporada de venda? A grosso modo, ele é por que é temporada de compra e venda? Porque historicamente, se voltar 20 anos, é o ponto do ano em que você tem a maior probabilidade de estar fazendo a baixa do mercado. E qual que é a temporada de venda? É o ponto do ano em que você tem a maior probabilidade de estar fazendo a alta do mercado. Mas a gente está aqui, começou agora a temporada de venda. Eu estou atrasado nas vendas. Tudo bem, o ponto mais alto foi aqui em agosto. Até então, pode ser que continue. A temporada de venda ainda vai várias semanas para frente. Nós ainda temos chão na temporada de venda. Então não está tarde para acertar as vendas. Mas você vê que a temporada de venda costuma ser, não tem garantia de nada, mas a temporada de venda costuma ser um patamar mais alto do que a temporada de compra. Certo? Isso nos traz o terceiro ponto. Voltando mais um pouquinho. Por que é interessante? Porque você vai ver aqui que, às vezes, o mercado Chicago, esse ano, operou assim. E a Bolsa, o mercado físico brasileiro, esse ano operou, a grosso modo, ele operou assim, né? Fevereiro, caiu aqui, fevereiro, um pouco fraco, tentou um pouco em abril, aí ele foi mudar de cor aqui, foi ganhando força, agosto teve uma força, e aí entrou a temporada de venda e a gente está quase aqui de novo. Então você vê que tem oportunidades em que um tá alto e um tá baixo, ou outro tá baixo e outro tá alto. Eles não negociam exatamente igual. E isso abre oportunidades de negócios. Que nos traz esse ponto aqui. Essa é a filosofia de toda a minha consultoria, está baseado nessa pirâmide. E não é
filosofia que eu tirei da cabeça. Isso é coisa empírica de trabalhar com dezenas, centenas de operações, algumas mais próximas, algumas com não tanta proximidade. A base da boa comercialização é você ter uma noção da necessidade da fazenda, o que eu chamo de portfólio ou plano comercial. É uma conversa a quatro mãos entre eu e o produtor, o cliente, quem está vendendo a soja fala, preciso de dinheiro para tal momento, tenho armazém, não tenho, estou disposto a usar a ferramenta de hedge, não estou. E dentro da realidade de cada operação é construída uma estratégia. Então não é uma coisa, eu tenho certeza que o mercado vai fazer A, B, C ou D, então eu tenho uma bola de cristal, então eu vou passar essa bola de cristal para o produtor. Não é. A gente está junto analisando um problema, aí dentro desses desafios tem uma série de conhecimento, aí a parte que faz o casamento das necessidades de cada operação com as oportunidades de mercado, que a gente vê temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica, toda a parte de análise de mercado para dentro dessa conjuntura tem as necessidades da operação, tem todo o modus operandi do mercado, como ele costuma funcionar, a gente faz um casamento de estratégia que nos leva à ação, aí a gente sabe o que fazer. Esse é o processo para saber exatamente quando, quanto e como vender. Não é bola de cristal e naturalmente não vai ser 100% de perfeição, mas tem uma série de decisões no mercado que são a probabilidade está a seu favor. E se você casa as estratégias de mercado com os momentos em que o mercado está com a probabilidade a seu favor, se você tem a atenção de estar ligado diariamente no mercado, de estar falando, vamos fazer assim, eu acho que vai funcionar dessa forma, você consegue desenvolver um plano, desenvolver uma estratégia e executar essa estratégia bem. Então agora eu vou dar os 3 exemplos ABC de diferentes necessidades e como foram administrados em tempo real. A primeira, deixa eu pegar aqui o pincel. A primeira parte que a gente vai ver é essa categoria. E nós vamos falar sobre o excesso de safra com recompra. O que é isso? Todos esses 3 exemplos são da soja. O milho também, assim, praticamente todo o milho que podia ser vendido, recomendei vender ali no finalzinho de fevereiro, começo de março. Soja, os 3 exemplos agora são de soja. Vamos lá. Excesso de safra com recompra. Chegou na safra de soja, não dá para vender 100% antecipadamente. Colher um pouco mais que achava, vai ter um volume que sobrou na safra para vender. Isso eu produzi, eu sei que isso é inevitável. Agora, esse é o volume que eu chamo o volume vira-lata, né? A gente quer minimizar esse volume, mas ele não vai chegar a zero, pragmaticamente. Então é um volume de excesso de safra, aí você fala, não queria só aceitar o preço da safra. Tem como eu fazer algo a mais? Essa é a lógica, tá? Colhi, tenho que vender, é um volume excedente na safra, não tem muita opção a não ser vender ou pagar armazenagem caro, mas eu vou vender, mas eu não queria ter que aceitar o preço da safra. Excesso de safra com recompra. Qual que é a estratégia? É uma venda simples de soja, como você venderia soja na safra em qualquer outra situação no mercado físico, e aí você vai fazer uma posição comprada de soja na bolsa. É assim que você vai implementar essa estratégia. Vantagens, vou mudar de cor aqui. Vantagens, melhora o caixa. Por quê? Porque você vendeu a soja e você recebeu o dinheiro, então o caixa melhorou. E aí para você comprar na bolsa, você não precisa mandar todo o dinheiro para a bolsa, precisa mandar um tanto lá como uma margem de garantia, ou talvez você pode usar NDF de banco, ou tem outras formas de trabalhar,
E os detalhes disso, exatamente qual que é a melhor ferramenta para você usar, volta para aquela parte do portfólio. Depende do seu negócio. Então, por isso que eu sempre enfatizo, vamos sentar junto, vamos fazer o teu plano de comercialização, vamos desenvolver a estratégia para você. Exatamente qual ferramenta casa melhor para você, varia. Mas não vai exigir 100% do capital para você fazer a posição recomprada. Então, não tem custo de armazenagem e o preço da bolsa é transparente. Não vai ter aquela, eles não estão mais pagando isso. A bolsa está pagando o que a bolsa está pagando. É o preço da bolsa, é o preço da bolsa. Tem transparência. Então, o teu caixa vai melhorar. Se você melhorando o caixa, você pode, inclusive, ou quitar uma dívida mais rápido, ou deixar o dinheiro aplicado numa taxa melhor, né? Então, você vai ter remuneração do capital, ou não vai ter que pagar juros, dependendo de como for. Você vai ter mais caixa, mais transparência na bolsa e não vai ter custo de armazenagem. Qualquer desvantagem, vou colocar em vermelho aqui, não permite participar de valorização do basis e exige o know-how e acesso da bolsa. Esse know-how e acesso da bolsa, para mim, não é um grande fator, mas eu reconheço que muitas pessoas falam, eu não sei exatamente como fazer isso, quero ajuda, e obviamente esse é o meu ganha-pão, que se você está procurando isso, posso te ajudar. Só para facilitar a compreensão, eu coloquei um volume hipotético de 10 mil sacas nesse volume, e um local que a gente vai usar como um preço referencial, que é Paraná, que foi aquele gráfico que eu usei. Agora vamos passo a passo das recomendações. Vamos lá. As recomendações, eles vão ser como se fossem em duas frentes. Deixa eu mudar aqui. A primeira frente aqui, que é o 1 e 2, tá? Esse número 1, 2. Esse número 1, ele é o que vai ser feito, é a venda física. Ação no mercado físico. Esse número 2, aqui está errado, deveria ser na bolsa. É o que é feito na bolsa, certo? Então, a parte de cima é o que foi feito no mercado físico e a parte de baixo é na bolsa. Então, vamos olhar no mercado físico. Em 11 de março, foi recomendado começar a vender soja no mercado físico. Aí o preço foi R$ 129,50, então o preço médio é R$ 109,50. 17 a 23 de março, vamos vender mais um pouco, o preço foi 127, o preço médio vai caindo aos poucos, né? Porque se o preço de venda é pior, aí o preço caiu ainda mais, em 24 a 30. A gente está fazendo vendas parceladas porque faz sentido, né? Se tivesse bola de cristal, teria vendido tudo na alta, ou na realidade teria esperado um pouquinho e vendido tudo aqui em 133, que foi o máximo do período. Não tem bola de cristal. Mas então a gente vai usando médias, 127,85, fim de março, começo de abril, vende mais um lote, 126, essa aqui é a média ponderada, 127,65. Então, as vendas no mercado físico, você vê que não é tudo de uma vez, não é com bola de cristal. O preço mínimo de cascavel no período, então, tem que ser uma venda na safra, né? Então, a gente tem que se limitar ao período de fevereiro a abril para ser feito na safra. Uma venda, o mínimo do período foi 121 e o máximo foi 133. Você vê que o preço médio acabou sendo maior do que o preço médio de soja no período. Então, eu quero vender acima da média, tá? Só as vendas recomendadas no mercado físico já foram acima das médias. Não foram as máximas, não foi 133, mas já foi acima da média. Mas casado com essa estratégia de venda, qual que é a recomendação? Vamos também comprar soja. Então, aqui começamos a recomendação de compra, 5 mil sacas, o preço era R$ 22,30, preço médio R$ 22,30. Aí
Em 24 de março, vamos comprar mais 2.500 sacas. 22,20, o preço médio caiu um pouco. 23 de março, vamos comprar mais um pouco. Caiu para 22, o preço médio também caiu. Aí agora, vamos lá. Agora está na hora de vender. Isso daqui foi em março, foi a recompra. Aqui foi o período de recompra. Aí agora em junho está na hora de vender. A recomendação foi feita para vender. Então vamos ver o resultado dessa venda. Vendeu 5.000 sacas a 23,30. 23,30. E aí vendeu mais 5.000 sacas a 23,50. O preço médio ficou 23,40. Então a gente vê o ganho da bolsa é a... Deixa eu mudar aqui. O preço médio de compra e o preço médio de venda, certo? Como é que ficou na prática? Aqui nós temos o preço médio de venda no mercado físico e aqui nós vamos ter a diferença, que seria 23,40 menos 22,20, que vai nos dar a diferença em dólar, é o lucro em dólar, e a gente multiplica pelo câmbio da ocasião, que nos dá 6,62, que nos dá esse ganho, e aí essa estratégia terminou com 134,27, que você vê que o máximo do período era 133. Usando a estratégia de hedge, você pode bater a máxima do período. Eu sou um grande defensor de usar ferramentas de hedge, porque talvez você consiga bater a média se colocar no terço superior do mercado. Perfeição não consegue, mas se você entende o uso dessas ferramentas e soma essas estratégias, quem seguiu essa recomendação teve um preço médio de venda de sua soja da safra que foi maior do que o preço jamais oferecido no mercado disponível. Então você não somente bateu a média, não somente se colocou do lado de cima do mercado, você superou os resultados possíveis no mercado físico. Agora vamos para o exemplo número 2. E esse exemplo vai ser um pouco mais simples. Vou já corrigir isso, que isso deveria ser na bolsa. E aqui vai ser a recomendação no mercado físico e aqui é a recomendação na bolsa. Isso mantém igual, mas vamos falar um pouco sobre qual que é a estratégia dessa operação. Tirar aí. Essa é a estratégia long basis. Como é que funciona? Você vai segurar a soja até a temporada de venda, que começou agora em setembro, mas você vai fazer hedge em bolsa. Então você vai vender, no primeiro exemplo, eu tenho que vender a soja. Vendeu, fez uma posição de recompra. Segunda estratégia, eu quero segurar minha soja, mas quando eu gostar do preço em Chicago, eu vou travar. Vou vender Chicago para eu poder segurar minha soja. A lógica é, Chicago vai cair, o mercado físico vai subir, então você vai ganhar na queda e ganhar na melhoria de preço. Vamos analisar prós e contras. Ele permite esperar a valorização do preço da soja e também proteger o preço em bolsa. Desvantagens, exige armazenagem, você tem que segurar essa soja bastante tempo. Capital para segurar o grão e você tem que usar ferramentas em bolsa. Mantive os 10.000 sacas, mantive o local Cascavel, mas na realidade não vai fazer diferença, porque a gente não vai ter informação ainda de venda no mercado físico, porque essa venda não foi feita ainda, não foi recomendada. O mercado físico está próximo de suas altas e eu pessoalmente acho que a gente ainda pode ter um pouco mais de fôlego no mercado físico, mas vamos só comparar. O preço médio da safra era 127 e o preço atual está 136, ou próximo, né? A gente está próximo desse patamar de preço. Então já melhorou,
que já teve melhoria de preço. Ao esperar, já teve, que R$ 9. Então a gente tem R$ 9, esse seria como se fosse a remuneração só de você esperar para vender soja. Esperei para vender, já melhorou R$ 9. Soja disponível. Aí vamos para a estratégia em bolsa. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente teve uma venda aqui em junho, foi vendido 7.000 sacas ao preço de 23. Percebe que o mercado caiu e não foi vendido os 10.000 sacas. Não deu para executar 100% dessa estratégia. Eu queria que a gente tivesse o mercado que tivesse um pouquinho mais forte para executar um pouco mais. Mas a gente conseguiu executar 7.000 sacas nessa estratégia. E daí em agosto foi recomendado sair dessa posição. E o preço era R$ 21,50. Então vamos lá. 23 para 21,50. Aqui deveria ser 1,50, tá? Deixa eu mudar isso. 1,50. Esse cálculo vai estar errado também, né? Seria 1,50. Cadê a calculadora? 1,50 vezes 5,46. Aí eu vou... Bom, teria que fazer essa multiplicação e o número na realidade não vai ser esse, vai ser a soma desses valores. Mas a gente está falando aí de um resultado muito forte por saque e esse número também vai mudar. Mas é um ganho de $1,50, a gente está falando aí um lucro muito forte, né? Vezes o câmbio de 5,46, esse seria o ganho dessa estratégia. Agora vamos para o terceiro exemplo. Vou pegar o pincel. Vou já fazer a correção aqui, que isso seria na bolsa. Bom, vamos lá. Isso seria na bolsa. Qual que é a estratégia? É o hedge do clima Corn Belt fase 1. Gostei, isso agora a gente está falando de soja, a gente está mudando a estratégia aqui, agora a gente está falando de safra 2025-26. Aí eu já quero começar a segurar um preço. Então, se eu tiver uma oportunidade interessante na bolsa, eu vou assegurar esse preço, certo? Gostei do preço na bolsa, vou garantir esse preço. Permite garantir o preço na bolsa e esperar a oportunidade do mercado local. Preciso operar a bolsa, e aí aqui é os mesmos 10.000 sacas. Local é Brasil, porque isso não faz diferença qual região que você está. Qual que foi, e essa parte que fala fase 1 é bastante importante, porque a gente está começando a fazer hedge antes de vender no físico, então é como se fosse um passo extra, uma garantia extra. Qual foi a estratégia? Vamos pegar o pincel aqui. Nós vamos vender em junho, foi vendido 5.000 sacas, 23,30. Novamente em junho, o preço médio 23,40. Então foi vendido a 23,50 com preço médio de 23,40. Aí 4 a 10 de agosto, se essa posição foi feita no contrato de setembro, aí foi comprado esse valor, preço médio de 21,40. Isso dá um lucro do quê? 2 dólares por saca. Então a gente está falando aí $2 vezes, vamos facilitar, vamos fazer 5,50, só para facilitar o exemplo. A gente está falando aqui de R$ 12 por saca. Não, 11 reais por saca, né? 5,50 vezes 2. A
gente está falando de, tá aqui, R$ 11 por saca. Na realidade, esse valor, deu 10,88. Esse valor está aproximadamente certo. Aí ainda não foi feito a venda no mercado físico. Ainda não foi feita a venda no mercado físico. Para mim, falar esse hedge é necessário. Eu falo, tá, mas e se eu não fiz setembro? E se eu fiz o hedge? Tá, agora vamos procurar se você já travou diretamente esse valor de soja para maio 26. Se você seguiu essas recomendações e travou no fim de junho, o preço médio de venda deveria estar algo por volta disso. E você vai falar, tá, mas a gente está próximo desse patamar, né? Você deu o exemplo que vendeu e saiu, e aqui deu R$ 11 de lucro se tivesse feito no contrato de setembro, mas eu não saí, eu tô com essa posição. E isso aí que vem a nuance do negócio. A gente monta um portfólio e diferentes estratégias dentro desse portfólio vão funcionar de forma diferente. Essa posição vendida, se ela for carregada até a safra lá em março, será que vai estar aqui embaixo? Será que essa soja vai estourar para cima? Tem que sair. Ao longo do ano tem uma série de decisões para você ir administrando esse portfólio. Tá, mas eu estou com a soja para fazer dessa forma, estou com a soja daquela forma. Mas se você vê as recomendações que foram feitas e vão sendo ajustadas gradativamente, a gente vai tendo estratégias vencedoras, uma atrás da outra, e essas estratégias vão se somando e os resultados vão chegando. Então, não é perfeição, não é, caramba, né? Era para ter, recomendou a venda, mas tinha que ter falado para vender aqui, né? E tem pessoas que eu liguei nesse dia aqui, que eu falei, olha, vende, e não executaram, não sei, não é bem isso. Então, assim, não é a perfeição necessariamente, mas quando você tem um método tranquilo, um método simples, e você começa a ter esses resultados, isso faz uma diferença tremenda. Então, se esse é um trabalho ou que você já tem feito, já tem experiência, mas quer aprimorar, se você já usa essas ferramentas, mas quer ir melhorando, ou se você fala, eu não sou novo para isso, não sei, se você quer uma ajuda melhor para implementar esse tipo de estratégia de comercialização, entre em contato, vou deixar um link de agendamento no grupo, e ótimo resto do dia, ótimo resto da semana para vocês.